Pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão. Estamos juntos nessa nova etapa, nesta nova unidade, na quarta unidade, e vamos dar sequência àquilo que a gente vinha vendo sobre os assuntos que envolvem a disciplina de redação. Não é verdade? Então vamos lá. O que é que eu tenho para vocês? A questão de desvendando as competências, né? E aí, mais uma aula, vamos hoje para mais uma competência, falando aí sobre a questão de entendimento, de como é que você aí entende esse cálculo dos 1.000 pontos da sua nota, essas notas que você quer tanto tirar, né? Mas que ela tem fases, são 5 competências, cada uma valendo aí, né, gente, 200 pontos, então a gente vai partir para mais uma, né? Faltam mais duas, então essa de hoje mais duas, e aí no final você vai estar por dentro de tudo, quem estava com dúvida, quem nunca, né, soube disso. Então, a sua nota ela é feita através exatamente disso aqui, ok? Então, vamos juntos comigo. Vamos lá. Então, a gente sempre fala aí desse famoso argumentativo que vocês já estão cansados de saber, mas é sempre bom lembrar, ok? Então, a gente tem aí as partes deste texto, vou colocar, né? Vou aqui colocar para vocês e vou, claro, né, pessoal, passeando por elas, né? E aí a gente tem a introdução, né, que é, claro, o famoso primeiro parágrafo, aquele que você vai abrir o seu texto. Desenvolvimento são dois, porque você vai aí argumentar e vai explicitar, explicar a questão dos argumentos. E o final a gente tem a famosa conclusão, que o Enem ele chama de proposta de intervenção, muito bem colocado, né? Então, essas partes aí do texto envolvendo isso. Então, cada partezinha dessa, a gente tem uma avaliação e a gente tem um método para chegarmos à nota final desses 1.000 pontos, ok? Então, vamos lá. Então, tá aí o Enem. E nós temos aí, pessoal, como eu disse, as 5 competências. Mais uma, para entendermos a chegada desses 200 pontos em cada parte dela, o que é que você deve fazer para ganhar esses 200 pontos e atingir a sua nota máxima, que é esses 1.000 pontos aí, beleza? Então eu tenho essas partes básicas de entendimento, de correção, lembrando que isso envolve a questão do Enem, né? Então você, na sua vida futura, quando você for fazer o seu concurso, uma, né, seleção que eles exigirem um texto, você vai sim, né, pessoal, ter outros métodos para se chegar a uma nota, até você ser aprovado em alguma coisa. Então, como a gente fala de Enem, então a gente tem essas partes aí que você, né, entende para que você depois, eu, né, fiquei com 500, 700 pontos. Por quê? Porque a gente tem exatamente essas fases que eu sempre digo aqui, ok? Então, gente, neste caso aí, tudo demais é válido, é valioso, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem agora o quê? Mais uma competência, a gente tinha visto, né? A competência um e a competência 2. A competência um envolvendo aí a questão do domínio da língua portuguesa, entendimento de frase, formulação delas também, ortografia, acentuação, certa pontuação, pessoal, tudo que envolve aí a questão da língua, ok? Então, vejam que é a competência 1 a que abre essas partes aí e que ela você tem que saber muita coisa, nós já vimos isso nos vídeos anteriores. Vimos também a segunda competência, que envolve estrutura e esse entendimento do famoso tema, que você não pode fugir dele, porque senão você vai ter aí a sua redação zerada, né? Então a gente viu isso, o aluno que deve conhecer essa estrutura de IDC, introdução, desenvolvimento e, gente, conclusão. Então a gente tem isso aqui, né? Também como uma das 5 competências. E agora a terceira competência, vamos lá, que é essa aqui. Gente, eu falo isso, é uma coisa minha, certo? Eu acho esta competência a mais difícil. É tanto que quando eu vou dar a nota, né, aos meus alunos, eu sempre olho e coloco mais ponto nesta parte aí. Por quê? Porque nela que você vai ter o seguinte, vamos lá comigo. Seleção, relação, organização e interpretação das informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nossa, quanta coisa! Mas é bem simples. Esse ponto de vista que a gente chama de tese, né? A tese é o ponto de vista que você vai dar no seu texto. Ah, mas eu não posso opinar. Você pode de modo
objetivo. Ah, Xandão, o que é isso? É meio que um paradoxo mesmo. Só que você deve opinar sem usar a questão do eu, do nós, e sendo intimista, porque um texto não é uma carta, não é um WhatsApp, não é um blog, não é, gente, bilhete, não é nada íntimo, você não está conversando com ninguém. Simplesmente você está expondo ali um tema e falando sobre ele, claro, a partir desse ponto de vista. Então, você tem que deixar ali marcas, né, em que a gente, né, ou algum outro corretor perceba que você está opinando e, ao mesmo tempo, explanando sobre algum tema. Então, nesta competência, que é uma das mais difíceis, na minha visão, por quê? Porque você vai ter que fazer aí ponte com ou com os textos, né, suportes que o Enem coloca, ou com a vida, citar exemplos, ligar isso muito bem. Então é um pouco, gente, complicado. Então o aluno ele tem que ter uma habilidade. É por isso que a gente fala tanto em pesquise, leia, tire dúvidas, seja curioso, tenha memória visual, tenha leitura de mundo, tenha vivência. Porque senão você vai fazer um texto raso, vago, sem nada novo, sem você ter um diferencial. Porque é com isso que você vai garantir aí a sua nota máxima. Claro que todo mundo fala em 1.000. Gente, de 800 para cima você está muito bem, né? Claro que cada curso tem essa nota, então você deve sempre tirar, claro, nota alta. Tirar 1.000 pontos não é impossível, mas você tem que fazer por onde, né? E claro, você é que faz isso, cada um é que busca. Então a gente dá essas regras, diz como é, mas é o aluno que com esse conteúdo dele, né? Claro, de escola, de academia, desse certo contexto escolar e de mundo, porque a prova, ela quer saber se você tem conhecimento, se você tem leitura de mundo, visão de mundo, se tem uma visão vanguardista que vai além daquilo que está ali, certo? Então, o tema, eles querem sempre isso, que todo tema você faça ligação, faça pontos com ele, através de livro, revista, série, novela, certo? Qualquer coisa que você ligue, uma música, poema, qualquer coisa, certo? Então você tem que, nessa parte aí, mostrar que você tem um importante domínio de que, além de argumentar muito bem, porque é nessa hora aqui que você vai ter que escrever. E essa partezinha, essa competência, a gente vê muito isso no desenvolvimento, que são dois. Então, em cada um deles, você, além de argumentar, você escolhe uma parte dessa para fazer essa ponte. E você vai ter que citar, exemplo, eu vou citar uma série, né, eu vou ter que encaixar isto dentro deste tema que vai estar sendo, gente, pedido. Então, você não vai falar ali, certo? Fazer a questão de um simples resumo. Não é resumir. Você vai ter que ligar o que você quer fazer ponte com o seu tema. Então, se eu cito um livro, eu não vou dizer o que é o livro, quem fez, isso. Não, simplesmente você colocar o nome do livro e encaixar isso e convencer o leitor de que você soube fazer isso muito bem, beleza, você está ótimo. Então, é nessa parte aqui que você vai ter que ter esse conjunto muito bem articulado, arquitetado, porque quem lê e vê que você está fazendo frases soltas, não tem nexo com nada, não tem, gente, harmonia, ligação, que aí já puxa para a quarta competência, que a gente vai ver depois. Então você não vai ter, certo, nenhum valor diante de quem está lendo a nível de explicação, certo, textual. Então essa competência ela é muito difícil, certo? Por isso eu acho isso muito bem. Então é aí onde você vai ter que fazer isso. Então tem alunos que escrevem e não fazem ponto com nada. Então é complicado, porque aí você já quem vai ler esse vídeo, essa pessoa não, certo, pensou em nada, e aí? Então, gente, é uma certa competência que ela exige muito de você, ok? Então, além de opinar de modo objetivo, que é um pouco, né, complicado, já é este paradoxo, que é, né, eu opino, mas não posso, enfim. E além de ter que relacionar, organizar tudo e explicar muito bem a sua argumentação, então a competência ela é sim certo pesada. O Enem, vocês estão vendo, ele não dá mais ponto, né, para uma competência e outra. Então, todas são 5, cada uma vale 200. Mas, assim, eu, no meu caso, né, quando eu faço as provas, né, eu sempre puxo mais para esta competência e para a quinta competência, que é a solução. Então, são duas coisas aí que puxam muito, que eu dou a dica para que você fique atento. Ah, e como é que eu desenvolvo isso? Né? E aí, Xandão, gente, é você, é o seu conteúdo, é você enchendo a sua bagagem cultural, certo? É isso que você vai ter aqui nesta competência.
O que é que vai ser avaliado? Então, a gente tem definição daquilo que eu quero falar muito bem, ok? Gente, clareza, se está, eu leio, eu vou ter que entender o que é que você quer falar para mim. Então, isso tem que estar nítido, né? Gente, fluidez, ou seja, você escreve e a coisa flui, segue, você não vai ali, a gente que está lendo às vezes, tem gente que escreve que aquilo para, fixou ali, não segue, não anda a linguagem, certo? Então, é complicado. Então, tem que ter isso, certo? Fluidez. A coisa que segue. Além de eu entender, eu tenho que perceber que o aluno demonstrou que ele é capaz de ir além, né? De não ficou ali estanque, paralisado no mundo, né? É por isso que ela é tão, gente, difícil. E veracidade, a verdade das coisas. Não inventem informações, não queiram dar uma de sabidões. Não queiram sempre escrever bonito, não quero mostrar, eu vi, eu acho. Não existe achismo no texto, certo, pessoal? Então você usa sempre, eu não sei de nada. Pegue o texto e suporte. Faça, tenha uma artimanha, mostre isso aí, certo? Então é isso aí que eles vão avaliar dentro da terceira competência aí, que vai ter essa relação maior com o tema, com argumento e com exemplos, ok? É isso que vai ser aí sempre, gente, cobrado. Muito bem. Então, fica aí a terceira competência, né? Fica a dica de que você deve sim sempre ler tudo, não é só esse texto verbal, texto visual, corporal, texto do mundo, né? Essa bolha maior que envolve-nos, ok? E aí você com a prática, ok? Com a leitura vai sempre se dar bem. Beleza? Muito bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.